Fala galera do canal A Sociedade, aqui é o João Vitor, o grande especialista em animes e games. No vídeo de hoje eu vou fazer análise do jogo Cyberpunk 2077, vou falar algumas verdades sobre esse jogo, que criou tanto hype antes do lançamento e tanta confusão depois do seu lançamento. Mas antes de mais nada, vou pedir para quem estiver me ouvindo que se inscreva no canal, que compartilhe com os amigos, que comente e deixe o like, para ajudar a gente a crescer e me motivar a trazer mais análises. Bom galera, Cyberpunk eu não preciso apresentar o jogo, todo mundo conhece. Ele foi adiado várias vezes, eu acho que eu nunca vi um jogo ter um hype tão grande antes do lançamento. Todo mundo falando, criando muita expectativa na galera. E quando o jogo saiu, todo mundo sabe que ele teve diversos problemas, principalmente de problemas de performance, problemas de bugs, Muita gente deu hate no jogo, o jogo foi retirado da PSN, principalmente nos consoles base, PS4 e o Xbox foi onde foram encontrados os maiores problemas. Eu joguei no PC, então vou contar um pouco da minha experiência no PC, mas eu sei que pelos vídeos da galera aí no PS4 realmente tá tenso. Mas vamos por partes, Vou começar pela história, cara. Esse jogo, sinceramente, tem muito tempo que não tem, que eu jogo. Acho que o último foi o Death Stranding, que a história do jogo me deixou totalmente imerso, empolgado. Eu jogava e depois que eu parava eu ficava pensando na história, querendo voltar pra avançar logo, E vou contar um pouco pra vocês, A gente joga com o V, não importa se é homem ou mulher, você pode escolher entre homem e mulher, mas o nome do personagem acaba sempre sendo V. E inicialmente você tem 3 histórias, com backgrounds diferentes. Eu vou contar a que eu escolhi. Você tem o Street Kid, que é tipo assim, um malandro da rua, digamos. Tem o Outsider lá, não lembro o nome exatamente, mas é um cara que é tipo do interior, de fora da cidade. E tem o Corp, que é um cara envolvido aí no mundo das grandes empresas. Eu escolhi Street Kid, mas antes de contar a história do personagem, eu preciso contextualizar um pouco o mundo, Cyberpunk, como acho que todo mundo já sabe, é uma estética, que começou com uma temática que começou com aquele livro Neuromancer, se eu não me engano, e é um mundo com tecnologia muito avançada, porém com a qualidade de vida baixa. Isso lembra muito, cara, até os nossos dias de hoje, Eu tava vendo um filme há pouco tempo que se chamou O Convidado, tem no Amazon Prime, até um filme legal, e o filme se passa no Paquistão, se eu não me engano. E você via ali na cidade onde o filme se passa, as pessoas muito pobres, com mal tendo saneamento básico, as ruas de terra, enfim, Um país pobre, porém inúmeros carrões celulares da mais alta tecnologia, E isso é um exemplo de mundo cyberpunk, entre aspas. Até aqui mesmo no Brasil, nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, nas outras capitais aí do Brasil, você vê pessoas muito mais pobres, mendigos, violência exacerbada, criminalidade, enfim, todos os problemas que não é o nosso foco aqui, mas as pessoas sabem. E ao mesmo tempo, tecnologia cada vez mais avançada, carros, com vários recursos, celulares, computadores, enfim, muita coisa, Ligar a tecnologia, então a tecnologia ela avança numa velocidade maior do que a qualidade de vida. Espero que vocês tenham entendido esse paralelo que eu fiz. Enfim, isso é Cyberpunk. Inclusive, Cyberpunk 2077 é um jogo de tabuleiro, um board game, se eu não me engano, que foi trazido para os games, E o criador lá do jogo, ele disse que as cidades mais cyberpunk do mundo são Rio de Janeiro e São Paulo. E eu, como carioca, jogando o game, eu percebi em vários momentos realidades que eu percebo aqui, sabe? Então acredito que o cara realmente sabia do que ele estava falando e imagino que ele tenha vindo aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil, ou em São Paulo, e por isso ele percebeu essas semelhanças. Bom, outro aspecto que tem nesse jogo é que ele já chegou
o mundo do jogo, né, chegou num ponto em que as grandes empresas estão interferindo cada vez mais na política. Quer dizer, no jogo, praticamente, eles já controlam a política, né? Então eles se metem em eleições, na polícia, na justiça, enfim, em diversas situações. E se você fizer um paralelo com a nossa realidade, né? Apesar de eu estar aqui no YouTube, né, a gente também está vivendo isso com o Facebook, com o Google, Twitter, né? Se metendo realmente em questões políticas. Eu não gosto nem de falar disso, porque pode ser que meu canal acabe tendo um problema, né? Mas a galera sabe do que eu tô falando. E o jogo trabalha com todas essas questões. Ou seja, a história do jogo, o background do jogo, vai muito além da história do que acontece e faz com que a gente pense realmente, né, na nossa vida e nas coisas que estão acontecendo. Mas, enfim, eu joguei com o Street Kid, né, que é um cara malandro das ruas, né, o cara que tá acostumado a fazer cometer pequenos delitos ali no mundo cyberpunk para poder ganhar dinheiro, para poder sobreviver. Um cara que tem a manha, né, daquele mundo, que conhece as principais gangues, das quais eu vou falar um pouco mais pra frente. Enfim, ele sabe como se virar, né, porque para viver em Night City, que é a cidade do jogo, tem que saber se virar. E o jogo começa, você tá num bar, meio que sem saber o que tá acontecendo, né, não tem uma introdução assim pro jogador, já começa assim. E o seu personagem tá machucado, né, depois da criação do personagem. E ele encontra o dono do bar, e o dono do bar você percebe que eles são amigos, e ele diz que ele tá com um problema com um cara lá, com um bandido, ele tá devendo dinheiro pra esse cara, e meio que não sabe o que fazer. Você, como um bom amigo, resolve ajudar. Aí você vai falar com esse bandidão lá, e o cara diz que esse dono do bar tá devendo dinheiro pra ele, você tenta desenrolar lá pra ele perdoar a dívida e tal. E ele diz que se você roubar um carro lá que ele quer, ele perdoa sua dívida. Aí você fica assim, pô, como assim roubar um carro, né? Vou me meter nesse perigo. Não era um carro qualquer, era um carrão de um dos caras tops de uma dessas grandes empresas, que é a Arasaka. Essa empresa Arasaka, no jogo, ela já comanda tudo, né? Como eu contei anteriormente na questão da política, da polícia, enfim. Mas sem muita opção, você aceita. O cara diz que já tá tudo no esquema, é só você seguir o passo a passo, chega lá e roubar o carro. Então, você aceita, né? E vai. Quando você chega lá na missão, faz tudo que o cara pediu e tal, você dá um rolê pela cidade e assim, cara, a primeira impressão, realmente eu fiquei maravilhado com a cidade. É muito bonito mesmo e muito real, né? Muitas luzes, né? O som, enfim, tudo contribui, né, pra sua imersão. Quando você chega lá, você vai roubar o carro, já vai dar start, já vai, né, rodar, ligar na ignição pro carro poder andar, aparece um cara, um cara armado batendo no vidro e fala, sai do carro, não sei o que. Fala, pô, você começa a discutir com o cara, né? Pô, você tá me roubando, ladrão que rouba ladrão e tal. Nesse mesmo hora chega a polícia. Aí a polícia rende os dois, né? E pra vocês verem outro paralelo com a nossa realidade, a polícia pergunta pro dono do carro se ele quer denunciar, se ele quer partir com esses bandidos pra delegacia, e ele fala, de que adianta, eu vou perder meu tempo aqui, eles vão ficar lá presos 1 ou 2 anos e vão voltar a fazer o que eles estavam fazendo agora. E ele desiste, fala, dá uma surra neles e joga eles pra lá. E é isso que a polícia faz. Aí você acorda com esse cara, com esse outro bandido, né? Você tá jogado na rua, acorda lá com ele e começa a conversar. E você descobre que o nome dele é Jack, que é o Jack Wells, que apareceu em vários trailers aí do jogo, né? A galera provavelmente sabe quem é. Enfim, acaba que eles ficam amigos, né? E dá um time skip no jogo, né? Talvez de alguns meses. E você percebe que eles fizeram várias missões juntos, né? Vários trabalhos desses de mercenário. Saíram juntos, atiraram em caras juntos, enfim, ficaram amigos, né? E aí que o jogo começa de fato. Isso que eu falei agora é só um prólogo, né? Mas eu ainda preciso falar um pouco mais do jogo, né? Da primeira missão. Enfim, a primeira missão mais importante, né, para contextualizar a história ainda, o Jack diz que aparece um grande contato. No jogo você tem esses contatos que te dão esses trabalhos, que são chamados de canais, e que se você fizesse essa missão, você passaria, né, pularia para outro patamar, né, no seu trabalho de mercenário. Dessa forma, o V acaba aceitando e eles conhecem um cara lá, que é aquele, o nome dele é Dishol, eu acho o nome dele, Dishol. Um cara gordão que aparece também nos vídeos direto, né?
Isso aqui, galera, não é spoiler até agora, porque tudo isso foi divulgado antes mesmo do jogo ser lançado, né? Naqueles vídeos promocionais. E o que acontece? Ele pede pra você roubar um chip de dentro lá da Arasaka, da grande empresa. Pra resumir a história, você vai lá, rouba o chip, acaba sendo perseguido por todo mundo. O Dishol fica com medo depois, porque você alertou as autoridades, a Arasaka, e ele te mata, te dá um tiro, porque ele não quer que a investigação chegue até ele. Você é jogado no ferro velho, e quem te acorda? O Johnny Silverhand, que é o Keanu Reeves. Aí sim o jogo começa. Logo depois, né, você vai pro Medicânico, que é mais um... é como se fosse um médico, né, no jogo, que também cuida dessas partes cibernéticas. E ele conta que aos poucos, né, o Johnny Silverhand, que é esse construto que está na sua mente, é como se fosse uma inteligência artificial, meio alma, né, de uma pessoa que já se foi há muito tempo, vai aos poucos tomar o seu corpo e você, como vê, vai perder a consciência. O Johnny, ele estava dentro do chip que você foi tentar roubar e que durante a missão você coloca dentro da sua cabeça, né, você não o vê, né, para poder proteger. E ele é uma inteligência artificial, um construto, um engrama, como eles falam no jogo, de um terrorista, né, que viveu há uns 50 anos atrás, terroristas entre aspas. E essa inteligência artificial que salva o V, né? Porém, logo depois disso, né, ele tá lá destruído, que ele tomou um tiro na cabeça. Tem vários outros acontecimentos que eu não contei para não ficar muito spoiler, né, mas isso até que é necessário. O V vai pro Medicânico, que é um médico que também cuida dessas partes cibernéticas, e ele fala, aos poucos, essa inteligência artificial do Johnny vai começar a tomar conta da personalidade do V, de forma que o V vai, entre aspas, desaparecer por completo. Então, o nosso objetivo principal no jogo é se livrar dessa inteligência artificial, que é o Keanu Reeves, e salvar o V. Também, né, entender tudo o que está acontecendo. Essa é a história principal. Agora, galera, eu vou precisar falar sobre o Johnny, que, cara, é um personagem inesquecível, né? Inicialmente, eu não gostei, porque eu pensei assim, pô, você coloca o Keanu Reeves no jogo, um cara que todo mundo gosta, que, pô, criou um maior hype e você não joga com ele, né? Mas, cara, pensando bem, foi uma boa ideia, porque o jogo acaba sendo em primeira pessoa, você não vê seu personagem. Se você jogasse com o Johnny, você não veria, né? E, na verdade, você até joga em algumas situações, mas foi muito bem feito do jeito que foi. Pra quem viu o Clube da Luta, o Johnny é como se fosse o Brad Pitt, como se fosse uma consciência, né? Ele é um guitarrista de uma banda chamada Samurai, por isso que lá naquele vídeo ele fala Wake Up Samurai, né? Que é a banda Samurai, só que ele era um cara meio idealista, né, meio revolucionário. Não revolucionário no sentido de esquerda, né, de político, mas revolucionário no sentido de buscar mudanças, principalmente contra essas grandes corporações que já, na época do Johnny, 50 anos atrás, se não me engano é 2023, né, eles já estavam dominando tudo. Então o que acontece? O Johnny, ele cometeu um atentado terrorista. Ele foi na torre da Arasaka e tentou explodir uma bomba. E acabou morrendo no processo, né? Então, passados esses 50 anos, construíram, não vou explicar porquê, né, por causa do spoiler, essa inteligência artificial do Johnny. E, né, nos acasos do destino, acabaram colocando no V. E o Johnny, cara, ele é um cara meio grossão, é tipo um roqueirão mesmo padrão, né? Como a gente acaba imaginando esses rockstars. Ele trata todo mundo mal, principalmente o V, né? Ele esculacha o V direto. Mas com o tempo, você vai começando a gostar dele. Você, né, como jogador, e o V, como personagem, começa a desenvolver uma amizade com o Johnny. Teve um momento, cara, que tinha uma missão, né, e tinha que tomar determinada decisão. E eu fiquei esperando a opinião do Johnny, que ele dá a opinião dele em diversos momentos. E eu fiquei esperando a opinião dele para tomar essa decisão. Aí eu pensei, caraca, cara, os caras realmente conseguiram fazer o personagem dialogar com o jogador, sabe? E, tipo assim, isso foi genial. Inclusive, nessa missão, o Johnny não falou o que ele achava que deveria ser feito.
e eu acabei, né, meio que perdido. Então eu, como jogador, me senti um pouco amigo dele também, assim como o V. Enfim, essa relação é muito bem construída, né? Vai aos poucos crescendo. O Johnny no início realmente é chato, e eu acho que isso foi feito propositalmente, e com o tempo vai crescendo até que no final, né, já tem uma... Assim, você se importa demais com esse personagem. Além disso, cara, tem outros personagens muito legais. Tem a Judy, que é aquela garota de cabelo rosa que aparece em várias imagens promocionais, né? Tem o Jack, que eu já falei. Tem o Johnny, tem a Rogue. Enfim, é uma lista imensa de personagens. E você realmente se importa com as histórias deles, né? Que são ali contadas, alguns através da main quest e outras das side quests. Outra contribuição muito grande para o background ou a lore do jogo são as gangues, né? Que de início eu achei meio confuso, né? Entender quem era amigo, quem era inimigo, né? Mas no final todos são amigos e inimigos em alguns momentos. E eles têm um visual muito bom, né? Por exemplo, tem os Maelstrom, que é o que está aparecendo agora no vídeo, que eles são... Você olha e praticamente pensa que é um robô, né? Uma pessoa que tem vários implantes cibernéticos em todo o corpo. E essa gangue toda é assim, né? Então cada um tem um visual, característica, negócios diferentes. Tem os Valentinos, que são ali os latinos, né? Mexicanos, entre aspas. Tem os Tiger Claws, garras de tigres, que são os japoneses. Tem os Voodoo Boys, que são os haitianos lá, que mexem com os hacks, né? Principalmente. Enfim, cara, a lore do jogo é tão grande que eu queria que tivesse livros, sei lá, uma forma assim de eu conhecer mais, né? Eu acho que só jogando board game, mas é outro tipo de experiência. Eu queria ler mesmo, né? Talvez um livro desse jogo seria perfeito. Não sei se um dia vai ter, né? Outro ponto importante da história é que o V, apesar de você tomar as decisões, ele tem personalidade. E ele é um personagem muito legal. Eu gostei dele também, né? Tem jogos assim, por exemplo, o The Witcher 3, o Geralt, você toma as decisões, mas ele tem a própria personalidade. No Assassin's Creed Odyssey isso também acontece, apesar das pessoas falarem mal. Mas eu acho que o Cyberpunk, o V, ainda é melhor do que esses personagens, né? Em questão de personalidade. Enfim, a história do jogo me prendeu demais. Os personagens muito bons e a lore gigante, como eu falei. Sobre a cidade, né? Muitas vezes, por exemplo, tem a Gotham, né, do Batman, que as pessoas falam, Gotham é um personagem. E eles tentaram, de certa forma, criar isso com a Night City. E eu acho que eles tiveram sucesso, né, num determinado nível, mas em alguns pontos a cidade poderia ser melhor trabalhada. Vou tentar explicar isso melhor, né? Você vê, assim, cara, eu nunca tive um jogo com uma imersão tão grande, por exemplo, nessa questão de mapa da cidade, né? Você entra num prédio e dentro do prédio tem vários quartos, tem escadas, assim, o jogo é vertical, né? Tem mercados com feiras, com camelôs, com lojas de roupa, com comida, né? As pessoas vendendo comida e cada um comprando, as pessoas falando, enfim. Você sente realmente que tem alguma vida ali na cidade. Porém, eu achei a cidade vazia. Ainda que as pessoas digam que no PS4 é muito vazio, né? Eu vi pouca gente falando disso no PC. Mas eu achei que tinha pouca gente, poucos carros, né? E olha que eu coloquei lá nas opções para ter o máximo de NPCs possível, né? Que tinha nas opções. E assim, não que isso faça muita diferença, porque no final os NPCs só estão ali para compor mesmo, né? Para completar o cenário, digamos assim. Mas fez diferença talvez um pouco na realidade, né? Que uma cidade como essa seria lotada o tempo inteiro, né? Principalmente com os carros. Acaba que tem poucos carros e essa questão do trânsito no jogo é um pouco mal feita. Indo agora pro gameplay, galera, já falei um pouco da história, tomando cuidado, né, pra não tomar spoiler. Outra questão que eu preciso comentar ainda da história, que eu já ia esquecer, foi o final. Cara, o final foi muito bom, muito bom. Eu sei que tem diversos finais, por conta das minhas escolhas. Eu caí entre dois, né, e os dois que eu pude escolher foram muito bons. Eu fiz um, depois vi o outro no YouTube, né? Mas, assim, me fez ficar que nem o meme do Pablo Escobar, né? Muito bom, pensativo. Em relação ao gameplay, né? Nós temos a main quest e as side quests.
Tem sidequests mais bem desenvolvidas, né? Principalmente as que tem personagens relacionados, e tem outras que são simplesmente você, né, matar alguém ou então roubar alguma coisa. Enfim, aquelas sidequests mais rápidas, né? E esse jogo cai naquele problema que todos os jogos desse estilo têm. São tantas sidequests que você acaba abandonando um pouco a main quest. E isso atrapalha na questão de acompanhar a história, né? Você, claro que é opcional, você pode fazer a main quest e deixar a side quest de lado, mas eu sou o tipo de jogador que, se eu zerar o jogo, eu dificilmente vou jogar, né, as side quests. E eu também me sinto, sei lá, um pouco obrigado a fazer side quest. Não sei se quem se sente assim também pode deixar nos comentários. Mas são muitas e muitas e muitas missões, né? Eu acho, uma sugestão é que esses jogos deveriam talvez ter ter menos missões e deixar só as mais bem trabalhadas, né? Aquelas que é só você chegar, vai ali e rouba alguma coisa, vai ali e mata alguém. Podia tirar essas missões. Não ia fazer muita diferença, né? Que ali é tipo assim, você estica o jogo, mas acaba tendo uma duração artificial, né? E esse jogo tem muito isso, poderia reduzir realmente, né? Bom, o jogo é um RPG de tiro, apesar de você tem equipamentos, né? Tem skills e tal, mas no final esse elemento de RPG acaba sendo bem, como posso dizer, bem frágil, né? É muito mais um jogo de tiro mesmo, porque você naturalmente, você nem precisa se importar muito com as árvores de skills, que o seu personagem fica bom mesmo assim. Isso também contribui que o jogo acabou ficando muito fácil, né? Então você tem ali armas, diversos tipos de armas, tem fuzil, tem escopeta, tem sniper, tem pistola, muitas armas, tem katana também, armas melee, katana, porrete, bastão, enfim, muita coisa, e dá pra você ir na mão também. Tem outra adição também que são umas lâminas louva-a-Deus, que é uma lâmina que seu personagem coloca aqui no braço, que eu não cheguei a usar, mas que se eu fosse jogar um dia pela segunda vez, eu acho que eu faria isso. Muito interessante. Além disso, tem hacks, né? Seu personagem consegue hackear. No estilo Watch Dogs mesmo, você pega um equipamento de câmera e desliga, né? Você faz alguma coisa para chamar a atenção dos seus inimigos e você poder passar no stealth. Tem elementos de stealth também nesse jogo, mas nada que vale a pena abordar, coisas bem básicas. O hack, cara, você acabou deixando muito fácil o jogo. Eu tinha um hack lá que se chamava Suicida, que eu mirava no cara e mandava. Ou seja, dois inimigos se matavam na minha frente, sem mais nem menos. Isso facilitou demais o jogo, né? Assim, eu poderia não usar, mas pô, você tem no jogo, por que eu não vou usar? Na verdade, deveriam trabalhar isso melhor. Outros aspectos em relação ao gameplay foi a quantidade de NPCs, que eu já até comentei um pouco sobre isso, que ainda no PC eu achei pouco. Em relação à performance, que deu muita polêmica, eu não tive problemas de performance no PC. Joguei em 60 FPS na maior 95% do jogo, alguns momentos caía, inclusive o vídeo de fundo. A minha performagem aqui, né, como grande streamer, vocês podem ver que tá lisinho, tá rodando lisinho, né, não tive grandes problemas, mas eu sei que muitas pessoas tiveram. Em relação a bugs, cara, eu tive poucos também. E nada que interferiu no jogo. Eu tive um bug de uma missão lá que aparecia um cara, tipo, o carro invisível, o cara sentado e indo embora. Tive um bug que a moto começou a voar, mas assim, sinceramente, nada que tenha me atrapalhado. Joguei de boaça, né? Se você teve problemas com isso, pode colocar nos comentários. Eu queria comentar também, galera, até fiz na análise que eu fiz do Days Gone, que não tirem conclusões precipitadas, né? Joguem o jogo, não confiem muito no que a galera fala na internet, cada um fala sobre a sua experiência. Eu sei que as pessoas deram hate no Cyberpunk, eu joguei esperando que fosse ruim, e cara, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Mesma coisa com Days Gone, as pessoas falaram mal. Não é um dos melhores que eu já joguei, mas é um jogo muito bom, vocês podem ver minha análise lá. Então, tentem jogar o jogo e tirar suas próprias conclusões. Outro aspecto do gameplay que deu um pouco aí de comentário foram os carros, né?
E realmente eu achei isso ruim, porque parece que que o carro tá deslizando no sabão. Ficou meio estranho a direção nesse jogo, né? Então é um aspecto negativo, mas eu encarei como se fosse um RPG que você podia andar de carro, não como se fosse um jogo focado em carros, né? Inclusive, ó, agora no momento que eu tô falando, apareceu no vídeo um bug feião. Vocês viram, né? Um personagem caído ali na moto, tipo esmagado. Mas assim, bugs assim, nada que interferiu no jogo. Em relação à trilha sonora, galera, assim, quase perfeito, né? Principalmente as músicas da banda do Johnny, que tocam até na rádio. E as músicas de fundo do jogo, né? De combate, né? Da história, de emoção, enfim, muito imersivo mesmo. Eu joguei no headphone e colocava no alto e aquelas batidas, né? De música, não sei o estilo exatamente, mas músicas eletrônicas que parecem do futuro, né? Aquele subwoofer, né? Sinistrão e tal. E dá muita imersão no jogo, galera. Então, realmente muito bom. Uma crítica que eu tenho que fazer à trilha sonora é que na rádio tem poucas músicas, apesar das músicas serem boas, né? Mas você joga um pouquinho ali, vai dirigindo, deixa na rádio, rapidinho você já percebe todas as músicas. Outro aspecto que não sei se faria parte da trilha sonora, né? Mas é que as rádios dão notícias sobre o mundo do jogo e algumas até sobre missões que você fez, o que também contribui para a imersão. Falando sobre a dublagem agora, galera, em inglês é perfeito. Na minha opinião, ficou, assim, deu ideia realmente de onde o mundo se passa, né? Eles criaram gírias para esse mundo. O jeito de falar dos personagens, né? Bem informal, assim, parece realmente... até hoje em dia, né? As pessoas estão se comportando de forma mais informal. Imagino que no futuro isso vai ser realmente como no Cyberpunk. E as vozes foram muito bem escolhidas, né? E, pô, a voz do Keanu Reeves é maneiríssima, então é muito bom você ouvir ele falando ali direto. Sobre a dublagem em português, assim, foi muito boa também, só que parece outro jogo. Em inglês é uma dublagem mais séria, digamos assim, e em português é zoeira total. Eu, inclusive, dificilmente jogo um jogo dublado, mas Cyberpunk eu joguei a maior parte dele dublado, justamente porque eu ria muito, né? Então tem muito palavrão. Muito xingamento, algumas coisas até absurdas. E assim, era muito engraçado, por isso que eu joguei em português. Mas o grande ponto fraco é você não ter a voz do Keanu Reeves, né? Que inclusive ele é dublado, se eu não me engano, é Duda Ribeiro, algo assim. É um grande dublador aí também. Porém, não é aquela voz tradicional do Keanu Reeves, né? Que a gente está acostumado a ver nos filmes. A voz do V é muito maneira também, assim como de todos os outros personagens. E tem muita zoeira, cara, na dublagem. Eu trouxe até alguns exemplos aqui pra vocês que eu anotei. Eles cantam Ninguém Cala Esse Chororô, aquela música da torcida do Flamengo pra torcida do Botafogo. Falam que estão em outro patamar, coisa do Flamengo, segue o líder, isso só no futebol, né? Tem Vergonha da Profissão também, do Jacan. Os franceses que falam isso, inclusive, quer dizer, os haitianos, né, que falam francês. Enfim, tem... meme lá do Bambam, o Bill, várias coisas, vários memes mesmo, né? Muita zoeira na dublagem. Porém, teve uma parada que eu não gostei, que foram os aldecaldos, né? Que são esse povo que vive fora da cidade, que na dublagem colocaram eles com sotaque assim, meio de caipira e meio nordestino, e eu achei nada a ver. Né, muito irreal, ninguém fala assim, é muito estereotipado, né, digamos, e tirou um pouco da seriedade. Eu não tenho mimimi, quem vê aqui o canal sabe, mas, pô, tirou a seriedade realmente. Se você colocasse em inglês, por exemplo, a Panam, ela era outro personagem. Ela é um personagem no dublado e um personagem no inglês. E assim, eu gosto quando a dublagem toma certas liberdades, né? Como, por exemplo, a dublagem do Yu Yu Hakusho. Mas eu acho que você trocar a personalidade do personagem, né? Eu não gostei. Assim, acho que a única crítica que eu tenho a fazer da dublagem em português são esses personagens mesmo do Aldecaldos, né? Chega um momento que enche até o saco o jeito que eles falam. Quem tiver dúvidas, coloca aí no YouTube pra vocês saberem do que eu tô falando. E galera, a última coisa que eu tenho pra falar antes de ir pros prós e os contras e a minha nota foi o final do jogo, né? Que, cara, assim, muito emocionante.
Você tem que tomar uma decisão ali muito forte mesmo no final do jogo. E assim, eu não sei até agora se eu fiz a decisão certa. E eu gosto muito quando o jogo mexe, né, comigo nesse sentido, né? Me faz realmente pensar. E não pensar só sobre o jogo, né? Pensar em coisas da minha vida mesmo, né? Parece até que você está lendo um livro, né? Assim, ele traz muitos questionamentos profundos, né? Por exemplo, com a questão das neurodanças, com a questão desse ódio desenfreado que a gente vive, né? Não é discurso de ódio, esse mimimi também que vocês sabem que eu não gosto, mas, assim, por exemplo, hoje em dia a gente vê a galera se matando aí porque passou na frente no posto de gasolina, briga de trânsito, assim, coisas desse tipo. E são elementos presentes no Cyberpunk na cidade, né? Tipo assim, ódio desenfreado, ninguém tem paciência com ninguém, sabe? E a gente eu pelo menos me vejo assim aqui no Rio de Janeiro em diversas ocasiões. Falando em Rio de Janeiro, já ia esquecendo, no jogo tem uma parte que tem tipo uma favela, uma comunidade, né? E, cara, parece muito com as daqui do Rio de Janeiro, parece muito mesmo, né? Então acho até que foi inspirado, ficou muito real, né? Enfim, um final perfeito que eu vou lembrar durante muito tempo e traz muitos questionamentos. Indo agora pros prós e pros contras, cara. O primeiro pró é o Johnny Silverhand, que é o Keanu Reeves. Cara, é um personagem, assim, não tem nem o que falar, né? Foi uma ótima adição ao jogo. Espero que, quem sabe, se tiver um 2, ele volte, né? Ele tem uma história própria. Talvez eu faça um vídeo. Se tiver um comentário, eu faço um vídeo falando só sobre ele. A trilha sonora, né, que eu já falei sobre ela, um ótimo ponto desse jogo. A cidade que parece real em diversos momentos, inclusive citei aqui o da comunidade, das favelas. O combate é muito empolgante, né, apesar de no final ter ficado fácil eu matar todo mundo praticamente com um tiro. Ele é muito empolgante no início e, assim, muito dinâmico mesmo. Você fica, tipo, sabe, realmente entretido, né? E a história, cara, que me prendeu demais, eu queria saber o que estava acontecendo o tempo inteiro e me fez questionar diversos aspectos aí da nossa sociedade. Os contras, galera, alguns bugs que eu já comentei, né, aqui. Os NPCs são meio mal feitos, não os que você interage, mas os que andam na cidade, né? Eles são mal feitos visualmente e também você tem a possibilidade de falar com eles e eles falam direto alguma parada nada a ver, né? Deu uma resposta nada a ver, sabe? Então, isso podia ter sido um melhor trabalhado. E pra mim, o pior aspecto desse jogo é muito fácil. Eu joguei na dificuldade mais difícil e, assim, muito fácil mesmo, né? Imagina no normal, deve ser absurdamente fácil. E isso me incomoda um pouco. Eu não quero que os jogos sejam muito difíceis, né? Mas tem que ter algum desafio, né? Digamos assim. Então, galera, eu fico por aqui, já falei demais, né? Acho que essa análise aí vai ser uma das maiores do canal, mas eu já previa isso, porque eu realmente tinha muita coisa pra falar, muita coisa ainda ficou de fora. Então, conto aí com os comentários de vocês e espero pra gente poder debater sobre esse jogaço. Repetindo, não confie no que a galera tá dizendo, se você tiver oportunidade, joga. Foi uma experiência única e muito boa mesmo. Eu sei que a empresa acabou prometendo mais do que entregou, mas ainda assim, pra mim, deveria ter ganho o melhor jogo do ano, apesar de eu não ter jogado alguns dos que disputaram com ele, mas eu acho difícil realmente ter algum jogo melhor do que esse. Acabou sendo um dos melhores jogos da minha vida e a nota é 10. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, segue a gente no Instagram e fica ligado para os próximos vídeos. Valeu!